Olá, neste projeto vamos utilizar um formulário. Então nós vamos dar os primeiros passos para a construção de uma interface gráfica. Quando você cria um projeto, você tem acompanhado nossas aulas, nós temos utilizado a opção de Console Application. Se você quer trabalhar com um formulário, então é a primeira opção aqui na janela de projetos, que vai ser uma Windows Form Application, que é o que eu usei. A gente dá um nome e ele vai te trazer uma janela com um formulário vazio, igual esse aqui. Bom, o que eu vou precisar para trabalhar com esse formulário? Primeiro, eu vou abrir aqui a janela Solution Explorer, vou deixar ela aberta, e a janela de propriedades também vou deixar ela aberta. Para que elas fiquem abertas assim na tela, tem esse alfinete aqui, esse pin. Você pode clicar nele para que as janelas possam se esconder ou não. Aqui eu vou precisar da Toolbox, que é com ela que eu vou criar a minha interface. E na Toolbox estão várias categorias de componentes, conteúdos comuns, containers, menu, data, impressão, diálogo, etc. E aqui em All Windows Forms estão todos os componentes que tem disponível nessa versão que a gente está usando. Se você clicar aqui em formulário, vai aparecer aqui na janela de propriedades todas as propriedades que compõem esse formulário. Você pode trabalhar com elas, e elas podem estar organizadas de duas formas, ou categorizadas ou em ordem alfabética, como você achar melhor. Eu acho bacana deixar em ordem alfabética, porque às vezes eu falo, vamos mexer na propriedade name ou na propriedade text, então você já sabe onde que ela está aqui. Se você quer que teu formulário execute alguma coisa, então a gente tem aqui um raiozinho chamado eventos. Se você clicar em eventos, você vai ter todos os eventos que o teu formulário pode executar. No momento nós vamos ficar só trabalhando com as propriedades. Então uma propriedade que nos interessa, e ela está sempre em primeiro lugar, é o nome do formulário. Eu vou chamar esse formulário, vou dar um nome para ele assim, FRM formulário 1, ou Form 1. Tá? O que é name? É o nome que a gente vai tratar o objeto dentro da aplicação, lá na parte de codificação. Tá? Tudo que eu for apresentar para os usuários não está em name, está numa outra propriedade chamada text. Então eu vou alterar o text e vai se chamar primeiro form. Ok. A propriedade text do formulário, ela altera a barra no topo da janela, tá? Onde ficam os botões maximizar, minimizar, o botão de controle e o botão fechar, tá? A barra de títulos. Outra coisa interessante que a gente tem aqui em formulário é com relação à cor. Background Color é uma propriedade que muda a cor de fundo do meu formulário. Geralmente ela vem Ctrl. Se eu quiser, eu posso selecionar uma cor. Por exemplo, quero que fique um cinza claro. Tá? Mudei aqui. Ou eu posso colocar uma imagem. Né? Vamos supor que eu tenho uma imagem. Eu clico aqui em Background Image e posso chamar uma janela na qual eu vou selecionar uma imagem e ela vai ser gravada no arquivo de recursos desse meu projeto. Ok, então eu vou vir aqui em Local Resource e vou importar uma imagem que eu possa ter. Vou pegar esse conjunto de ração aqui. Vamos supor que eu esteja fazendo um sistema para uma agropecuária. Tá? Então tá aí. Mas a imagem não coube inteira. Tem como a gente trabalhar com a imagem aqui. Mas nosso objetivo era só que ela ficasse no fundo do formulário. Repare que ela substituiu aquela cor cinza, né? Uma outra coisa interessante é que a imagem você pode clicar num componente chamado Picture Box, que a gente vai ver mais à frente, e você associar uma ação àquela imagem que você está colocando lá. Então é possível criar botões com figuras, e aí você personaliza a figura que você quiser para aquele tipo de ação.
Bom, então, uma outra vantagem aqui, ó. Pronto, já está em execução. Aqui, ó. Ó como é que ficou. Tá? Legal, né? Vamos fazer o seguinte. Se eu quiser tirar essa imagem, eu vou limpar aqui e vai voltar a minha tela. Minha tela cinza. Beleza. Outra coisa. Cursor. Aqui está marcando o cursor padrão. Mas eu vou querer que quando o usuário passar a mão por cima do formulário, eu vou mudar o cursor para aquele símbolo de mãozinha. Então como é que vai ficar isso? Aqui, ó. Está aqui o formulário, ó, o mouse, o dispositivo de apontamento é uma flechinha. Quando ele entra aqui no formulário, ele vira uma mãozinha. Tá? Eu vou deixar o cursor na propriedade normal, que é a propriedade default padrão, aquela flechinha. Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui com a parte de formulário? Tem uma propriedade bastante interessante chamada topmost. Se eu marcar ela como verdadeiro, o formulário ele vai ficar sempre em primeiro plano. Então aqui, ó, na minha tela eu tenho o formulário. Lá no fundo eu tenho o Visual Studio. Se eu clicar no Visual Studio, ele não pula para frente da tela. Fica esse formulário aqui sempre em primeiro plano. Independente de outros programas que estejam rodando, aqui no caso eu tenho dois. Atrás está o Visual Studio, na frente está o formulário que eu acabei de criar. Esse formulário com a propriedade topmost ligada, ele sempre vai ficar no topo de todas as telas. Tá? Bom, outra coisa interessante é com relação ao posicionamento. Start Position. Start Position sempre vem marcado Windows Default Location. Né? Se eu colocar Screen Center e rodar a aplicação, mesmo que ela seja uma telinha pequena, quando ela entrar em funcionamento, ela sempre vai estar posicionada no centro da tela, que é o que vocês estão vendo aqui. Tá? Outra propriedade bacana, o Windows State. Se eu marcar, vou voltar isso aqui para o Windows Default Location, e eu vou marcar o Windows State de normal para Maximized. Desse jeito, quando a aplicação rodar, e ela iniciar, ela vai aparecer assim, ó, ocupando a tela inteira. Tá? Isso é Maximized. Bom, eu vou tirar aqui Topmost, vai voltar a ficar False, e o Windows State eu vou deixar normal. Eu quero mostrar aqui uma propriedade que é Context Menu, deixa eu ver, cadê? Fugiu agora, Foreground Color, aqui ó, Form Border Style. Do jeito que ela está, Sizable, eu posso mudar o tamanho da borda, consequentemente aumentar e diminuir o tamanho da janela. Se eu colocar, por exemplo, Fixed Single, None melhor. Não, Fixed Single. Vamos colocar um por um para a gente ver as diferenças. Será que eu vou conseguir mexer nas bordas? Não. Com Fixed Single não é possível mexer nas bordas. Tá? Mas tem uma outra opção aqui que eu também não consigo fazer com que ela se mexa. É Fixed Dialog. Fixed Dialog também vai tirar o botão de controle. Cadê ela? Tá aqui, ó. Sumiu o botão de controle. Ficou só o maximizar e o minimizar. E eu também posso fazer o seguinte. Fixed Dialog, Fixed to Windows. Tá. Fixed to Windows, ele vai criar uma janela sem o maximizar e o minimizar e deixar apenas o fechar. Se eu pegar nenhum, ele retira a janela
Ó, não posso nem mexer porque não tem aquela barra de título, tá? Vou ter que clicar aqui para parar o debug. Então o nome, essa opção que a gente tem aqui em Fixed Border Style None, ela é boa quando você quer fazer uma mensagem de alerta e a pessoa obrigatoriamente pode fechar a janela clicando num determinado botão. Eu vou deixar do jeito que estava antes e vou mostrar aqui mais outra coisinha. Maximized False e vamos lá, Maximized False. Quando você quer tirar o maximizar, ó, ele não está funcionando. Foi desabilitado. Mas se eu não me engano tinha opção aqui para tirar minimizar, não estou achando. Mas a não ser que eu mexa com um estilo de borda. Uma outra opção que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó. Localização 150 y 150, tá? Peraí, vamos fazer diferente. Vamos colocar x300, por exemplo. Ali, ó. Cada vez que eu rodar a aplicação, y450. Ali, ó. y450. Se você precisa colocar o formulário numa posição específica, você não marca ele para maximizar nem para centralizar. E aqui você ajusta o que é que você quer alterar do teu formulário. Bom, eu acho que as principais propriedades são essas. Aí vocês com o tempo vão poder... Ó, eu vou deixar aquela cor que estava mesmo, que estava mais legalzinho. Vamos poder se acostumar. Acho que nos próximos vídeos a gente vai ver outros controles. Vamos trabalhar um pouco com botão, label. Já dá para fazer alguma coisa legal com isso aqui. Tá? Vamos adiantar aqui. Vou chamar esse cara de btn fechar. E o text dele, lembrando que text é a propriedade que o usuário vai ver. Vai ser fechar. Vamos escrever um códigozinho aqui. Tá? O botão fechar vai ser o comando... Ah tá, 2 cliques no botão fechar. E o Visual C Sharp ele vai criar para você. Deixa eu esconder aqui a parte de soluções que eu não vou precisar dela agora. Ele vai criar para você esse método aqui. Que é o evento clique do botão fechar. Então eu vou colocar aqui dispose. Tá? Ok. Você deve estar reparando que aqui, ó, a gente tem já um método. Não foi você que fez, o C Sharp colocou ele para você. Isso aqui é para ele inicializar aquele objeto formulário. Ok? E aqui em cima você vai reparar duas coisas. A janela de código e a janela do formulário. Se a gente rodar essa aplicação, vamos testar aquele botão fechado ali. Então tá aqui, ó. Vou colocar ele aqui, vou clicar em fechar. Ele encerra a execução da aplicação. Bom, então o básico de formulário é isso. Em outras aulas a gente continua comentando outros controles visuais. Valeu pessoal, até a próxima.